Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Amém? Vamos hoje dar continuidade ao Seminário Teológico Palavra de Vida, módulo 2. Estamos falando sobre seitas e heresias, aí entramos na apologética entramos na Reforma Protestante, e a Reforma Protestante também faz parte da história da igreja. Olha só que conteúdo rico, né? Como nós estamos sendo abençoados com esse conteúdo. E hoje nós vamos fazer uma abordagem diferente. Hoje nós vamos fazer a leitura da vida, uma breve história da vida de Martinho Lutero. É importante nós conhecermos a história de Martinho Lutero. E na próxima aula nós vamos fazer uma breve história também, mas de João Calvino, que foi um dos maiores reformistas, né? Chamado de reformistas da segunda geração. Quando, em 1517, Lutero afixou as 95 teses lá na porta da Catedral de Wittenberg, isso aconteceu em 1517. Então, João Calvino tinha nascido em 1509. Então, o João Calvino tinha 8 anos de idade quando Martinho Lutero fixou aquelas teses na Catedral de Wittenberg, demonstrando uma coisa, demonstrando que a Reforma Protestante ela não foi um fato histórico pontual. Aconteceu ali, Martinho Lutero fez a Reforma, pronto e acabou. Não. A Reforma Protestante ela foi acontecendo ao longo dos anos. Ao longo dos anos foi se desenvolvendo pela Europa, né, a Reforma Protestante. E antes mesmo, 100 anos antes, já tinha gente, né, John Huss, por exemplo, e John Wycliffe, né, que nós já fizemos uma breve abordagem deles, como os pré-reformistas, 100 anos antes de Martinho Lutero, esses homens já estavam... Eles já se levantaram contra essas doutrinas da igreja de venda de indulgência, de venda do perdão, proibição da leitura da Bíblia. Nós vimos que Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, né? Para que o seu povo pudesse ler a Bíblia. E nós vimos que John Wycliffe fez isso, ele traduziu a Bíblia para o inglês, pegou a Bíblia do latim e traduziu para o inglês, para que o povo pudesse ler a Bíblia. A Bíblia só estava em latim, e só o alto clero que tinha, né? Só os padres, os bispos que liam a Bíblia e passavam para o povo aquilo que achava que devia passar. E o povo vivia na ignorância, né? Vivia na idade das trevas. Por isso que há uma linha de pensamento que defende a Idade Média, porque nós estamos falando da Idade Média, chama a Idade Média de Idade das Trevas. E essa abordagem que essa linha defende é a seguinte, é de que o povo, de que a Idade Média como a Idade das Trevas não tinha nada a ver com bruxaria, com feitiçaria, não tinha nada a ver com isso. Mas era no seguinte sentido, no sentido de que o conhecimento ele era retido. Só a alta cúpula, só a alta sociedade é que tinha conhecimento, que sabia ler, que sabia escrever. O povo ficava nas trevas. Por quê? Porque o povo não tinha conhecimento. E Deus mesmo disse, né, lá em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só trazendo à luz essa ideia de que a Idade das Trevas, né? Há historiadores, há pessoas que se referem à Idade Média como a Idade das Trevas, é nesse sentido. Não é no sentido de bruxaria, de feitiçaria, no sentido de que o conhecimento ele era retido, só a alta sociedade que tinha conhecimento, o povo vivia nas trevas, o povo não tinha conhecimento, não sabia ler, não tinha acesso a livros, não sabia escrever, não tinha, ouvia a Bíblia em latim, sem entender nada. Então, quando veio esses homens, né, John Wycliffe, uns dizem Wycliffe, outros dizem Wycliffe,
Quando ele traduziu a Bíblia do inglês, do latim para o inglês, ele trouxe a palavra de Deus para o povo da Inglaterra e Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. E é importante a gente ter esse conhecimento de como essa história do protestantismo aconteceu. Amém, irmãos? E no futuro, permitindo o Senhor, nós vamos também fazer uma abordagem sobre o protestantismo no Brasil, né? As duas linhas, as duas escolas de protestantismo que chegaram ao Brasil. É muito interessante também. Isso tudo faz parte da história da igreja, da história do protestantismo. Então vamos começar a falar começar a ler, a matéria está na descrição do vídeo, sobre a vida de Martinho Lutero. Lutero nasceu na cidade alemã de Eisleben, em 1483. Iniciou seus estudos na Universidade de Erfurt e 4 anos mais tarde completou um mestrado. Logo em seguida começou a estudar Direito. No dia 2 de julho de 1505, durante uma tempestade, foi atingido por um raio. Diante da morte, considerando-se despreparado para se apresentar diante de Deus, clamou por Santa Ana, a padroeira dos mineiros, e prometeu que se tornaria um monge caso sobrevivesse. 12 dias depois, Lutero bateu à porta do mosteiro dos agostinianos eremitas, em Erfurt, e pediu para ser aceito na ordem. Os irmãos, perdoem aí a dificuldade em algum momento ficar lendo esses nomes estrangeiros assim, né? Mas vamos prosseguir. Em seus primeiros anos no mosteiro, buscava por um Deus misericordioso e pelo medo de não ter vida após a morte. Ele orava até 6 horas por dia, jejuava e confessava. Também praticava a autorreflexão, que é a reflexão acerca de si mesmo, tendo em conta os próprios sentimentos, modo de pensar, de agir e de sentir. Depois de 20 meses no mosteiro, Lutero foi ordenado sacerdote em 1507. O ensino teológico estava no centro de seus estudos e ele se dedicou a ele com zelo. Em 1510, Lutero foi enviado a Roma pela ordem agostiniana, a fim de tratar de negócios. Essa viagem marcou a sua vida. A cúria, o que é a cúria? Os oficiais, ministros, tribunais e corporações que governam com o Papa a Igreja Católica e aos quais se aplicam legislações particulares. A cúria é a alta cúpula da Igreja Católica, né? O Papa, os bispos. Então a cúria, ela enfrentava graves problemas financeiros devido à custosa construção da Basílica de São Pedro, que nós vemos na televisão aí, quando aparece a Basílica de São Pedro. Para arrecadar dinheiro, os líderes da igreja introduziram a prática da venda de indulgências, alegando que as pessoas poderiam alcançar o perdão por seus pecados fazendo boas ações ou pagando a igreja. Até mesmo os mortos poderiam ser resgatados do purgatório, caso seus parentes pagassem por isso. Ao testemunhar tudo isso, Lutero lançou mão de uma visão crítica a respeito dessa prática. Então aí nós vimos, né, que lá em 1517 ele afixou as 95 teses lá em Wittenberg, né, na catedral, e ali aconteceu que ele alvoroçou tudo, depois falaram que era para ele retratar, ele não retratou, né? Aí essa história nós já vimos também na primeira aula, e agora nós já vamos para o dia 13 de junho de 1525. No dia 13 de junho de 1525, Martinho Lutero se casou com Catarina de Bora, uma ex-freira católica que havia fugido de um convento com 11 colegas. 3 delas voltaram para os seus lares e as outras foram levadas para se juntarem aos protestantes na cidade de Wittenberg, onde Lutero as ajudou a encontrar moradia, maridos e empregos.
O casamento de Catarina Débora e Martinho Lutero foi extremamente importante para o desenvolvimento da Igreja Protestante, pois marcou em definitivo com os ritos e dogmas do catolicismo. Marcou em definitivo a ruptura, né? Pois marcou em definitiva a ruptura com os ritos e dogmas do catolicismo. Após o matrimônio, Catarina passou a administrar o Mosteiro Negro, que era a antiga instituição de freios católicos, onde Lutero vivia. O casal teve 6 filhos. Aqui a conclusão. Conclusão: como professor de teologia, Lutero transmitiu sua visão teológica a seus estudantes e a pregou em missas. No começo ele passou despercebido, mas ele estava determinado a corrigir a teologia não bíblica da Igreja e iniciar um retorno à origem da fé cristã. Acima de tudo, ele queria colocar fim à venda de indulgências, que se tornaram uma prática comum na Alemanha. Então aqui nós vemos, né, também na outra aula nós vimos que Martinho Lutero, ele não tinha necessariamente a intenção de romper com a Igreja Católica, de criar um novo segmento na cristandade, no cristianismo. Não foi essa a intenção dele. A intenção dele é que a Igreja Católica regredisse, né, naquelas atitudes de venda de indulgências, de simonia, de viver aquele luxo todo, de aquele domínio de terras. Então a Igreja, principalmente a venda de indulgências, né? Então, nós vimos que tudo isso fez com que a Reforma Protestante ela recebesse um apoio político, né, dos reis, que não queriam mais doar terras e não queriam mais ficar sujeitos ao Papa, o apoio econômico, porque os camponeses não queriam mais pagar impostos e o lucro, né, os burgueses, eles eram repreendidos porque eles tinham lucro em suas ações comerciais e a Igreja Católica condenava o lucro, falava que era pecado, que não podia ter lucro, mas enquanto a visão protestante é que poderia ter lucro sim, porque o lucro era sinônimo, né? Era o sinal de que Deus estava te prosperando, era sinal de que Deus estava abençoando a sua vida, abençoando o seu trabalho. Então, e a questão religiosa também, a questão moral da igreja, que nós também falamos, consideramos. Então, tudo isso fez com que houvesse uma crise na questão moral, uma crise na parte financeira, econômica, uma crise na parte política, na parte religiosa. Conforme nós falamos, né, a economia, política, religião é como se fosse um tripé que sustenta uma sociedade. Se a sociedade está em crise econômica, se ela está em crise política, se ela está em crise religiosa, essa sociedade está instável, ela está correndo perigo. E foi isso que aconteceu. Aí e esse quadro trouxe o quê? Trouxe a necessidade de uma reforma. E a reforma que aconteceu na Alemanha a partir de 1517 foi exatamente isso. Foi fruto de toda essa desestabilização, essa ruptura, né, que eles queriam ter em relação à Igreja Católica, na parte econômica, na parte política, na parte religiosa. Então houve um movimento social que decidiu apoiar a Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante estava mais alinhada ao seu pensamento. E assim então a gente conclui essa parte do Martinho Lutero. Na próxima aula nós vamos falar, vai ser uma aula um pouco maior, porque o texto de João Calvino é um pouco maior. E aqui eu estou deixando a sugestão de 3 filmes para vocês. John Wycliffe, ou John Wycliffe. Esse filme, ele está em inglês. Aí você tem que ir lá nas configurações e colocar legenda em português. Mas é um bom filme, vale a pena assistir. Quero até agradecer aqui o pastor Peixoto, a irmã Lideni, que me compartilharam esse John Wycliffe, compartilharam o link dele e enriqueceu muito. E agora eu estou compartilhando com os irmãos.
Tem o John Hus e tem o filme do Martinho Lutero. Isso que é interessante, eu não vou contar o filme não, porque vocês vão ver isso lá no filme. Eu ia comentar aqui, mas não vou não. Mas vale a pena, irmãos, assistir esses filmes. Assiste em ordem. Essa ordem aqui, John Wycliffe, que ele viveu primeiro que o John Hus. Aí depois vem o John Hus, que viveu quase 100 anos antes de Lutero. Aí depois vem Lutero. E todos eles combateram a venda de indulgências. A gente vai ver, né? O John Wycliffe, ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês. Aí depois Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Então o povo começou a ler a Bíblia em sua própria língua, em seu próprio idioma. Isso é importante. E antes não era assim, antes era a Bíblia só em latim. Então o povo não tinha conhecimento do texto bíblico, então não conhecia Jesus, né? Porque o povo não conhecia Jesus, o povo não conhecia a mensagem da salvação, não é verdade? E aí, isso foi uma grande reforma. Para nós hoje é muito fácil. Você tem a Bíblia na mão, no seu idioma, em vários idiomas. Agora, naquela época, isso foi de grande impacto para a sociedade, porque o povo começou a ler a Bíblia e começou a saber quem era Jesus. E começou a ver pelos ensinos, né, desses homens, o povo começava a ver que o perdão dos pecados não estava na venda de indulgência, o perdão dos pecados estava em Jesus. E que a salvação estava em Jesus, não estava na venda de indulgência. Eu não posso comprar um pedacinho do céu, não é verdade? E esses homens trouxeram essa reforma mesmo. Essa reforma, mais do que uma reforma religiosa, uma reforma mental, uma reforma da mente, uma mudança de mentalidade. E é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos ter uma mudança de mentalidade, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, pela renovação da nossa mente. E quem vai renovar a nossa mente é somente a palavra de Deus, é que vai renovar a nossa mente. É somente a palavra de Deus que renova a nossa mente. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos liberte para que a gente tenha uma mente renovada na palavra de Deus e nos princípios bíblicos. E assim a gente vai ter a mente de Cristo. Amém, irmãos? Então, eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Eu sei que são 3 filmes aqui, que muitas vezes a gente na correria da vida não tem tempo para ver, mas procura assistir esses 3 filmes, porque você vai aprender muito. E depois nós vamos falar um pouco mais sobre esses pré-reformistas aqui também, porque é importante a gente conhecer a história desses homens, porque tudo começou aqui, meu irmão. Tudo começou aqui, com esses homens aqui, muito antes de Lutero. Amém? Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.